Eu me elegi deputado federal em 1998. Comecei a trabalhar em 99. O que faz um deputado federal? Muita gente quer saber e não sabe a resposta. Claro que o deputado, ele é um legislador, o poder é o poder legislativo, então você trabalha muito nesta tarefa, né? Propor projetos de lei, opinar sobre projetos de lei, contribuir com o aperfeiçoamento legal da democracia brasileira. Mas o deputado federal é também, pelo menos alguns, formador de opinião. Ele dá palpites, ele se expressa, ele convence pessoas sobre a agenda que ele trabalha. Eu fiz muito isso quando fui deputado federal e fazia com gosto. Eu era um formador de opinião. Dá uma conferida. Bem-vindos ao Globo News Painel. Uma série de ações praticadas por movimentos sociais ligados a trabalhadores sem terra levaram parte da imprensa, muitos comentaristas, a se perguntar nas semanas que passaram, nos dias que passaram, se esses movimentos estão fora de controle, se radicalizaram ainda mais. É a questão que nós vamos abordar nesta edição do Globo News Painel aqui de São Paulo, no estúdio da Globo News, onde estão nossos três convidados. Eles são Chico Graziano, agrônomo, deputado federal pelo PSDB daqui de São Paulo. Está conosco Ariovaldo Umbelino de Oliveira. Ele é professor titular do Departamento de Geografia da USP, a Universidade de São Paulo. E conosco está também Cesário Ramalho da Silva. Ele é o vice-presidente da Sociedade Rural Brasileira. Chico, a pergunta inicial é colocada por boa parte da imprensa. Algumas das ações, eu me refiro especificamente, por exemplo, à destruição de laboratórios de uma grande empresa no Rio Grande do Sul. Essas ações caracterizam uma nova fase da luta do campo? Bom, sabe-se lá, pelo jeito sim. Agora, é preciso ter muita clareza de que isso não tem nada a ver com a reforma agrária, né? Isso é uma estratégia de luta, de movimentação do MST com suas afiliadas Via Campesina, várias organizações, né, se ajuntam sob o comando do MST e fazem esses atos que a imprensa toda taxou como vandalismo. Então, eu vejo o seguinte, você tem primeiro uma análise política. Mas foi defendido pelos líderes como um ato importante. É importante, mas se você vê politicamente, do ponto de vista do regime jurídico do país, uma afronta à democracia. Então, essa análise sobre a questão política. Do ponto de vista dos temas agrários, né, isto, que é uma outra análise já para a economia rural, que é o campo que eu trabalho, realmente isso não leva a nada. Pelo contrário, só atrapalha a discussão da reforma agrária, porque confunde, né, a questão de fundo sobre a necessidade de melhorar índice de produtividade, a necessidade de terra, com questões que são questões puramente ideológicas, politizadas. Vou dizer mais, isso não é movimento social, né? Há quem conteste fortemente. MST não é mais movimento social. Nasceu como um movimento social, mas hoje é uma organização que tem estrutura rígida, né? Paga salários, remunera, né? Tem orçamento. No fundo, o que o MST faz, ele não está mais pensando com a reforma agrária. Ele pensa na própria organização. É como manter a própria organização. Por isso é que faz o que faz. Chico Graziano, e a reforma agrária? E essa tensão no campo? Ela existe da forma que ela é colocada pelos jornais? Aonde isso vai nos levar, na sua opinião? Não, a tensão existe, isso é inequívoco. Especialmente, não é no Brasil inteiro, mas especialmente em algumas regiões. Eu diria, nós temos um problema muito sério, muito localizado na zona da mata de Pernambuco. Há pelo menos uns 10 anos, um conjunto de usinas de açúcar quebraram, faliram, isso desempregou muita gente e muitos fornecedores de cana-de-açúcar, parceiros, arrendatários ou produtores de cana, estão numa situação muito difícil há muito tempo. E não há uma solução prevista para esse conflito, quer dizer, acabou se tornando um conflito. Você tem o Pontal do Paranapanema, o Mato Grosso do Sul na região sul do Mato Grosso do Sul. Aí você tem um pedaço do Rio Grande do Sul, quer dizer, você tem regiões mais conflitadas. Não há dúvida. Agora, o que vai levar, aonde vai nos levar essa situação, francamente, é a dúvida que todos nós temos, né? O que o governo imagina fazer com a nossa reforma agrária. Porque do jeito que está, não tem solução. Agora, na sua opinião, eu tenho lido sua opinião nos seus artigos do Jornal Estado de São Paulo, esse modelo de reforma agrária, no qual o PT depositou durante 20 anos todas as suas esperanças, que foi tentado no governo anterior, está esgotado, se é que ele já não nasceu esgotado. Não, ele nasceu correto.
Esta ideia de fazer reforma agrária, desapropriando o latifúndio, dividindo para trabalhadores sem terra, que eu chamo distributivismo agrário, é uma ideia boa, correta para os anos de 1960. Foi quando surgiu o Estatuto da Terra em 1964. Enfim, havia um conjunto de situações, especialmente havia muita terra improdutiva no país, muito latifúndio mesmo. E o início do processo da industrialização. Então, era preciso fazer alguma coisa, se propôs no contexto das reformas de João Goulart, etc, etc. Hoje isso não dá mais certo, né? Agora, deputado, quais foram os contatos mantidos, quer dizer, quais foram os temas principais dessas visitas? Eu normalmente me reúno com agricultores, com associações de produtores, com sindicatos ou com conselhos de agricultura e vou descobrindo como estão as coisas. Em geral, eu escuto muita reclamação, embora perceba também aspectos positivos. Mas eu fiquei um pouco preocupado, principalmente aqui em Tarabai, me reunindo ali com a Associação dos Produtores, de saber que a colheita do algodão que está começando agora, os produtores estão sem preço. Estão entregando o seu produto, comercializando, vendendo, mas na verdade com preço em branco. As indústrias não abriram um preço ainda, está muito ruim. Eu fiquei muito preocupado com isso e quero, logo que voltar a Brasília, ir ao Ministério da Agricultura ver como isso pode ser resolvido. Nós, da Organização das Cooperativas Brasileiras, apoiamos a reeleição do deputado Chico Graziano. Na Câmara Federal, o deputado tem sido um dos maiores defensores do cooperativismo brasileiro, principalmente na área agropecuária. Por isso, nós pedimos o seu apoio a esse importante parlamentar, que precisa estar de volta no Congresso Nacional para defender os interesses dos cooperativistas brasileiros. Quando chegou em 2002, eu fui candidato à reeleição, tive 103 mil votos, mas não me reelegi. Por uma série de circunstâncias, pouco importa. Fiquei 2 anos como suplente e aí sim voltei para lá mais 2 anos, mas não quis continuar. Eu já tinha dado a minha contribuição, seja para a política, seja para a democracia brasileira.